Meus queridos, a paz do Senhor. Como é bom voltar a esta igreja e assumir a tribuna sempre com o privilégio de compartilhar com você da palavra de Deus. Eu sinto-me privilegiado porque não só por ter conhecido vocês, por ter feito uma amizade extraordinária com o pastor Gladson, mas porque Deus também tem me dado a oportunidade de poder ser útil a esta obra, somar numa parceria com o reino de Deus e aqui juntos sermos edificados através do Espírito Santo, através da sua palavra. Eu louvo a Deus por estar aqui. Quando você sair, eu trouxe meus materiais mais uma vez. Alguns irmãos já me abençoaram muito comprando material. Alguns já tinham todo o material e compraram para abençoar outras pessoas. Fazendo isso, você está me abençoando também. Eu tenho ali esse livrinho pequeno, que intitulado Quando Jesus está em casa. É uma mensagem em Marcos capítulo 2, e aí eu falo quais são as características de uma casa que Jesus vive ou mora nela. O que acontece quando Jesus entra numa casa? É um livro pequeno, muito didático, gostoso de ler, custa R$10. Os livros maiores, eu tenho aquele ainda do Charles Spurgeon, que eu fiz o prefácio, Diante da Porta Estreita. Spurgeon é o príncipe dos pregadores. Esse livro é um livro de confronto, ele mexeu muito comigo e Deus me deu a oportunidade de prefaciar o livro. Vai ser bênção para você também. O meu primeiro lançamento para casais, eu escrevi esse livro, eu gastei uns 6 ou 8 meses concluindo, trabalhando no projeto. Eu já havia escrito algumas coisas e até que ele ficou legal, ficou muito bom. Imperfeitos e Felizes. O prefácio desse livro é do meu amigo pastor Josué Gonçalves. Aqui eu trato sobre os principais inimigos do relacionamento, eu falo sobre comunicação na família, eu falo também sobre perdão, e eu também aqui falo sobre as diferenças entre homens e mulheres, tato, olfato, visão, audição e paladar. É bem legal, e eu termino, cada capítulo tem ilustrações, histórias extraordinárias, e eu falo aqui também sobre sexualidade, uma sexualidade bíblica, à luz da Bíblia, sadia, e alguns erros cometidos por alguns casais que, por desorientação, ou talvez por falta de orientação bíblica, têm errado, mesmo sendo servos de Deus. Os livros grandes, um custa 30, 2 por 50, o DVD custa R$15, tem vários lá, tá? São mais de 20 temas em DVD, custa R$15, se você levar 4, R$50. Esse aqui em especial, Vaso Novo. No final desse DVD, eu conto a história do meu ministério. Eu cheguei a abandonar o ministério, parei de pregar, e eu disse para Deus que eu não ia mais pregar, não ia mais me envolver com a igreja, e algumas coisas incríveis aconteceram na minha vida nesse período. Eu acho que vale a pena você conhecer a minha história. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 26, por favor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26. Mais uma vez, pastor Gladson, muito obrigado. Uma série de mensagens, né, pastor? Toda a última terça. E eu aqui. Overdose. O povo já não está aguentando mais. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. Encontraram aí? Vamos ler só até o verso 6. Acompanhe com os olhos. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. No mesmo capítulo, verso 12 a 15, Gênesis 26, versos 12 a 15.
semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e de vacas e muita gente a serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Só para a gente finalizar, preste atenção aí no verso de número 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva. Amém, amém e amém. Qual foi a maior crise que você já enfrentou na sua vida? Se eu pudesse hoje compartilhar com alguns aqui o microfone, os mais corajosos diriam: pastor, qual foi? Não, qual é? Estou vivendo uma crise. Algumas verdades, a título de introdução, precisam ser esclarecidas antes de entrar no texto propriamente dito. 4 verdades sobre as crises. Primeiro, as crises são inevitáveis. Quando elas não vêm por circunstâncias externas, nós as geramos, de alguma forma. Quando elas não vêm do governo federal, vem do governo local, não é? Dentro da sua casa mesmo, a gente arruma. Se a crise não aparece, a gente arruma uma. Mas as crises são inevitáveis e imprevisíveis. A segunda verdade sobre a crise é que toda crise é uma encruzilhada. São 2 vias. Toda crise é uma encruzilhada. Por que, pastor, é uma encruzilhada? Quando a gente entra na crise, são 2 opções que você tem. Alguns colocam os pés na estrada da vitória, outros descem a ladeira do fracasso. A crise é que revela os fracassados e os heróis. Uns ficam atemorizados e esmagados embaixo das botas do gigante, outros olham para ele e dizem: você vai mudar a história da minha vida. A crise é uma encruzilhada. É nela que uns fracassam e outros triunfam. Eu costumo dizer que é no ventre da crise que surgem os grandes vencedores. 2 vendedores de calçados foram enviados para a Índia. Na época em que a Vulcabras cresceu muito no Brasil, descobriram que a Índia era um país enorme, mandaram 2 vendedores para a Índia. Um para o norte, um para o sul. O vendedor do norte mandou uma carta de volta para o Brasil. Isso há muitos anos atrás. Vocês estão loucos, é? Tira do Brasil, manda para cá. Vocês piraram a cabeça? Está tudo doido a cabeça. O que eu vou fazer numa miséria desse lugar aqui? Ninguém usa sapato desse troço aqui. 2 dias depois chega uma carta do vendedor. Ele está no mesmo lugar. A carta dizia: tripliquem a produção de calçados. Gente, que coisa extraordinária. Ninguém usa sapato aqui. Vou botar sapato no pé de todo mundo. Como é que você enxerga a crise? Como é que você vê um momento como o nosso país está vivendo? As crises são inevitáveis, é uma encruzilhada onde você desce ladeira do fracasso, ou então onde você sobe rumo ao pódio, você pode se tornar um fracassado ou um herói. Terceira característica da crise é que ela gera medo. É o medo que te faz correr, é o medo que te faz saltar, é o medo que te faz amar, é o medo que te faz ir à frente, é o medo que te impulsiona, porque se você não tiver medo, você deita no sofá e dorme. A crise pode gerar instabilidade, insegurança. O texto diz que Isaac quer fugir, ele quer ir embora para o Egito. Medo. Um candidato ao governo do estado lá em Goiás cresceu muito nas pesquisas e ele é um garoto novo. A repórter perguntou assim: se o senhor ganhar, o senhor está enrolado, hein?
menino novo, não tem experiência, a oposição vai te engolir. Falou, você não tem medo da oposição, não tem medo da crise, não tem medo. E começou a falar em medo, ele falou assim, filha, deixa eu dizer uma coisa. O medo bateu a porta. A fé foi atender. Não tinha ninguém. Quem tem fé, expulsa o medo. Pastor, vivemos numa crise, só que o céu não está em crise. Deus está no controle. E eu ainda acredito em milagres. A última marca da crise que você tem que aprender, a título de introdução, é que a crise é um tempo de oportunidade. Tem gente que olha para ela como uma porta da esperança, outro olha para a crise e diz, vou sepultar os meus sonhos. Só que é no tempo de crise que você pode viver uma intervenção sobrenatural de Deus. Pastor, por que às vezes Deus permite a crise e arranca tudo e acaba tudo? E aqui Isaac está no deserto, e deserto é lugar de prova, é lugar de crise, é a escola superior do Espírito Santo. Porque você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. A palavra crise, eu estava estudando, vem do grego, crises. Sabe de onde surgiu essa palavra? Os médicos, num tempo muito antigo lá na Grécia, usavam a palavra crise para definir o seguinte: o doente é medicado. Quando ele é medicado com aquela medicação forte, dependendo da enfermidade que ele tinha, ele entrava numa crise. Era um momento que era um sinal de desfecho, ou cura ou morte. Por isso que no original grego a palavra crise é separar, peneirar, distinguir, é hora de decisão. A palavra crise vem de crisol. Pastor, o que é crisol? É aquele recipiente, aquela vasilha, aonde coloca a prata para pôr no fogo, o ouro para pôr no fogo. É para limpeza, é para separação, purificação. Crise é o momento de definição. Quando Deus permite uma crise, e eu vejo o país em crise, todo mundo em crise, e todo mundo com medo, e medo de tudo, medo do amanhã, medo do futuro, meu Deus do céu, tem gente indo trabalhar, pensando, gente, demissão é com 2 S ou com C cedilha. O que você tem que aprender é que a crise, essa é a última verdade dela, é um tempo de oportunidade. As adversidades com Deus tornam-se oportunidades. Quem era Davi antes de Golias? O Zé Ninguém. Aí me aparece Golias causando medo para todo um exército. Golias está lá 40 dias. Tem homem? Não, eu quero um homem. Tem hora que eu fico desconfiado. O cara tem 3 metros. Eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. Me ajuda, Golias. Me ajuda, Golias. O cara fortão, 3 metros de altura, o escudão, eu quero um homem. Ô mano, quero um homem. Davi disse, se não tinha, acabou de chegar. Davi disse, eu quero saber o que é que vai ganhar o cara que vai matar esse gigante. Eu não vou matar ele à toa, não. Quem matar esse gigante aí, ó, vai casar com a filha do rei. Falou, aleluia. Já é, ó. E nunca mais vai pagar imposto. O cara pega uma crise e transforma em oportunidade. Olhe para mim. Você sabe por que o governo fala em crise? Todo mundo fala em crise. Crise é quando o dinheiro some, certo? Botaram fogo no dinheiro? Não! Ele foi para o bolso de outro. É óbvio. Quer dizer que o dinheiro foi retido em algum lugar. Eu quero profetizar o que a Bíblia diz, que Deus tira do ímpio e dá ao justo. É no tempo da crise, o dinheiro vai para o seu bolso. Eu profetizo no nome de Jesus. É para você. O povo fala de crise, de crise, de crise. Eu nunca vivi um tempo financeiro tão maravilhoso como agora. Negócio de crise. Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé, eu preciso enxergar a crise como uma oportunidade que Deus me dá, não só para forjar o meu caráter, mas para mudar a história da minha vida. Pastor Mark, me ensina o que fazer em tempo de crise. Vamos aprender com Isaac. Primeiro, em tempo de crise, não tome decisão precipitada. Tem gente procurando atalhos sedutores. Na hora da crise, a Bíblia diz que houve uma fome. Aí Isaac pensou em descer ao Egito. Deus disse não.
Tempo de crise, a minha decisão não pode ser precipitada. Eu preciso seguir a orientação de Deus ao invés de fugir. Isaac está tentado a descer, porque o Egito é o lugar de fartura, de riquezas fáceis. Como nós gostamos de soluções rápidas, fáceis, sem dor, é melhor eu fugir do que enfrentar a crise. Só que Deus disse a ele: não desça. Quantas pessoas que estão transigindo com os valores de Deus na hora da crise? Quantas pessoas que na hora da crise aceitam vantagens imediatas? Surge uma crise financeira, ele pega uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. E a palavra fácil não combina com a palavra dinheiro. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, e só. Cuidado para não transigir com os valores de Deus. Não tome decisão precipitada em tempo de crise. Surgiu uma crise do casamento, o cara: vou largar. Não aguento essa mulher, vou largar. Senhor, me dá graça, porque se o Senhor me der força, aí eu mato. Me dá graça, força não. Pastor, vou largar essa mulher. Falei: meu filho, eu falei para você no dia do casamento, é na alegria ou na dor. Falei: eu sei, mas ela dói demais, mas tá doendo. Falei: tudo bem, mas calma, espera. É melhor você resolver um problema conhecido do que arrumar um problema que você não conhece. Tem gente que surge um problema no trabalho, aí ele quer ir embora, quer largar. Calma. Surge um problema na igreja, eu vou sair dessa igreja. Sai mesmo, filho. Pastor, vou procurar uma igreja perfeita. Filho, o dia que você achar, não fica nela não, que você vai estragar ela. Surge uma crise, eu tenho que parar. Parou! Deixa eu pensar. O que Deus quer? Onde Deus quer me levar? Porque às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Aí você não se muda e quer mudar os outros, mudar de lugar, mudar de país, mudar de igreja, toma uma decisão precipitada e depois não sabe por quê. Isaac quer descer ao Egito. A Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito. Abraão passou a mesma coisa que Isaac, e o texto que eu li é claro: e houve uma terra depois daquela que houve na época de Abraão. A Bíblia diz que Abraão chegou na terra que manda leite e mel, aí houve fome. Sabe o que ele fez? Desceu ao Egito. Lá ele conheceu Agar, uma moça de 22 anos. Ele deu uma olhada para Sara com 90, olhou na moça de 22, falou: Sara, porque eu gosto muito de você, eu te amo, eu vou enfrentar essa luta. Aí ele ficou com a moça de 22, e aí teve um filho chamado Ismael, que é o pai dos muçulmanos, e a confusão está até hoje, e nós vamos morrer ouvindo falar da confusão que Abraão arrumou por descer ao Egito. Israel queria voltar ao Egito. Parece que na hora da crise, quando o maná você tinha que esperar. Por que Israel tinha que esperar o maná? Porque Deus estava ensinando o povo a tirar os olhos da provisão e olhar para o provedor. Todo dia tinha que esperar o maná. Aí, e é milagre, e o povo está andando no deserto, e milagre, é coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, e aí aquele tanto de, e a água que sai da rocha, e aí Deus manda cordonizes, e aí Deus manda, é milagre, a Bíblia diz que as sandálias não se envelheciam, e os vestidos também não. Você pensa, as únicas que sofriam nesta época, apesar do milagre, eram as mulheres. 40 anos, toda a festa, a mesma sandália, até que Deus deu livramento. Agora, quando estava lá no meio do deserto, depois de tanto milagre, aí o povo de Israel: queremos voltar ao Egito. Na hora da crise, a gente quer voltar. E aí o que eu acho extraordinário, a Bíblia diz assim: eles falaram: queremos voltar ao Egito para comer pepino e cebola. Morre. Aí depois pergunta: por que Deus matou eles no deserto? Está aí, miséria. Queremos voltar para comer uma picanha? Queremos voltar para saborear uvas? Queremos voltar para comer pepino e cebola? Tem que morrer mesmo um troço desse. Pepino e cebola. Só Deus para gostar de crente. Você já prestou atenção que sempre que a Bíblia cita os frutos do Egito, são frutos rasteiros? Gente que pensa pequeno, rasteiro, medíocre, gosta do Egito. Pepino, melão, cebola, alho, é tudo no chão. Pastor, é coincidência. Me ajuda aí, filho. Me ajuda aí. Todas as vezes que a Bíblia cita um fruto de Israel, são frutos altos: figo,
uva, romã, tâmara. Pare de voltar ou pensar em voltar ao Egito. Pare de pensar pequeno. Na época da crise, deleta o Egito de você, filho. Nós vamos para cima. É Israel, é Canaã, é terra prometida, é terra que manda leite e mel. Sonhe grande, pense grande, porque o seu Deus é grande. Você vai viver o extraordinário de Deus. Esquece o Egito, olhe para frente, porque Deus está no controle da sua vida. Me ajuda aí. Depois de uma revelação dessa do fruto aqui, se não der um aplauso aí, eu vou embora aí. Pelo amor de Deus, aí. A Bíblia diz que uma família, presta atenção, Elimeleque, que era o esposo de Noemi, lembra de Noemi? Lá no livro de Ruth, Elimeleque, esposo de Noemi, pai de Malom e Quilion, teve fome lá na casa do pão em Belém. O que ele fez? Foi embora, morreu todo mundo. Sabe, na época da crise a gente não pode tomar decisão precipitada. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dela tem uma ponte, vai demorar, tudo bem, mas chamada tempo, mas vai dar certo. Deus não abre brechas, Deus abre portas. Deus não tem atalhos, Deus tem caminhos. Eu preciso esperar o tempo de Deus. Pastor, o que eu faço então? Já que o senhor está no primeiro ponto, em tempo de crise não tome decisão precipitada. O que eu faço? Lembre-se das promessas de Deus. Você tem uma promessa? Esquece não. Olha o que Deus disse para Isaac: peregrina nesta terra, eu serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus diz: Isaac, não foge, fica. Isaac, não tenha medo, não corra, fica. Floresça onde você está plantado. Isaac, não corra do problema, enfrente-o, vença-o. O futuro está nas mãos de Deus. Não deixe a ansiedade estrangular você, Isaac. Em tempo de crise a gente fica ansioso, fica preocupado, rói unha, nasce caroço da cabeça, não dorme direito, fica estressado, acorda de noite, não consegue dormir, vai deitar, não dorme também, acorda cedo, acorda cansado, e vai para o serviço, aquela agonia. Meu Deus do céu, Deus vai falando: calma, Isaac, acalma o coração, eu estou com o controle está nas minhas mãos. Só que a gente vive a geração da pressa. Eu já disse isso aqui. Você conhece alguém que já levou um carro num lava devagar? Ninguém vai no lava devagar. A gente quer tudo ontem, quer tudo já, quer tudo agora. A gente quer imediato, quer dar ordem no céu. E Deus está dizendo: Isaac, eu tomo conta da sua descendência. Lembra da promessa. Isaac, calma, Isaac, o seu futuro está na minha mão. Sabe, não fique abalado pelo terremoto das circunstâncias. Eu vou fazer da sua descendência uma bênção. Calma e não se esqueça das minhas promessas. Querido, sabe, na hora da crise você tem que lembrar da promessa de Deus. Na hora da crise você tem que ter consciência de que é uma promessa para a sua família, para as suas finanças, para o seu casamento, para os seus filhos. Então descanse o seu coração. Passará os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai dizer e não vai fazer. Se ele disse, ele fará. Só para você ter uma ideia, a frase não temas está na Bíblia 365 vezes, na Bíblia Sagrada, uma para cada dia do ano. Se você levantou hoje e está vivo, é porque Deus te disse: não temas, porque eu sou contigo. Eis que eu te estendo a minha mão direita e te digo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pastor, o que fazer então para não tomar a decisão precipitada? Você precisa não entrar por atalhos sedutores, reconhecer ou lembrar as promessas de Deus e obedecer à voz de Deus. Deus disse: Isaac, não desce, obedece minha voz. Isaac aprendeu com o pai. Deus disse: Abraão, vai a Moriá. Ele foi, mata Isaac. Ele quase matou. Agora volta, ele vai. Sai dessa terra, sai da tua parentela. Ele sai. Isaac aprendeu com Abraão, seu pai, a obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que o maior desafio dessa geração é aprender a obedecer à vontade de Deus. Isso é tão difícil. Não tome decisão precipitada em tempo de crise. Segundo, em tempo de crise, se você quer vencer, retire
os entulhos dos poços. A Bíblia diz que Isaac tirou o entulho que os filisteus colocaram nos poços. Está no verso 15 e no verso 18. Isaac aprendeu uma verdade sublime. Havia água no poço, só que esta água não pode ser aproveitada, porque primeiro eu preciso tirar o entulho do poço. Deus tem para todos nós fontes, rios de água viva, temos água para beber, tem tanta coisa maravilhosa no poço. O problema é que às vezes há entulho para ser retirado do poço. Às vezes Deus permite uma crise no deserto, e a gente sabe que tem um poço, que há uma promessa, que ele jorra água, e Deus está dizendo: quer beber desta água, quer viver a prosperidade no tempo de crise, retire o entulho do poço. Pastor, que entulho é esse? Vida dupla, impureza, pornografia, esse namoro safado, sem vergonha, sabe, adultério, lascívia, pornografia. A gente vai entulhando o poço. Tem gente que entulha o casamento e quer que ele jorra. Tem gente que entulha o trabalho e quer que ele jorra. Tem gente que entulha o ministério e quer que ele jorra. Está entulhado. E aí Deus está ensinando a Isaac: tem água no poço. Eu te dei um poço, só que alguém entulhou. Está cheio de sujeira. A água só vai brotar quando o entulho sair. Não dá para desfrutar de algo maravilhoso, de um poço extraordinário em tempo de crise, se há entulho no poço. Tira o entulho, arranca. Primeiro, não tome decisão precipitada. Segundo, retire entulho dos poços. Terceiro, em tempo de crise, não murmure, trabalhe. Estava todo mundo murmurando. Pode ler no texto depois. Isaac, você é doido, você vai plantar? Aqui está no deserto, está em tempo de crise, tem entulho do poço, tinha tudo para dar errado. Só que Isaac obedece à voz de Deus. Deus diz assim: Isaac, semeie na sua terra. Diga comigo: semeie na sua terra. Porque na hora da crise você quer mudar, e Deus está falando: parou, a terra que eu te dei é boa, fique tranquilo, pode semear. Senhor, não chove, semeia. Tem entulho do poço, semeia. Em tempo de crise eu preciso parar de murmurar, porque, gente, na hora da crise a gente quer murmurar. Quem trabalha aí sabe, você vai no comércio, você não ouve uma palavra de bênção. Pai, tá ruim, né? Tá terrível, né? Ah, mas que bagaceira, né? Isso aí não, hein? Isso aí não, essa recessão aí, isso aí não, o povo tá quebrando. Eu não vejo ninguém falar: rapaz, vai dar certo. Vamos aproveitar essa crise para a gente vencer. Vamos aproveitar essa crise para a gente se amadurecer, se fortalecer, deixar Deus forjar o nosso caráter, aprender com Deus na crise como viver no pouco. Deus disse: olha, não murmure, Isaac, trabalhe, semeie na sua terra. Tinha gente perto dele dizendo: o lugar é deserto, aqui não chove, a terra é seca, aqui não tem água, não vai dar certo. Muitos tentaram e fracassaram, não tem jeito, nunca mais vamos sair da crise. Isaac se recusou a aceitar a decretação do fracasso da sua vida. Ele desafiou o tempo, desafiou as previsões, desafiou o prognóstico, desafiou a lógica, desafiou os pessimistas, desafiou a crise. A Bíblia diz: ele semeou naquela terra, colheu 100 por 1 e ficou riquíssimo. Eu profetizo, deixa eu lhe dizer, eu quero profetizar. Está na crise, está tudo ruim, é no tempo da crise que você vai ficar riquíssimo. O seu casamento vai ser rico, a sua empresa vai ser rica. Não é só rico de dinheiro não, a riqueza de Deus vai chegar para você, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu tenho uma falta de paciência com gente pessimista. Nossa, dia, céu.
Irmão Derrotildo vai no cabeleireiro cortar o cabelo. Derrotildo, como é que você quer que corta? De qualquer jeito, vai ficar feio mesmo. Tem que morrer um troço desse. Os pessimistas são como as nuvens. O dia fica maravilhoso quando eles vão embora. Como que pode? Eu não sei se eu contei aqui de uma mulher que ela pegou para criar dois garotos. Os pais morreram e essa senhora pegou os 2 garotos para criar, ainda bebês, gêmeos. Essa senhora era tão pessimista, que ela conseguiu impregnar o pessimismo no coração de um deles. De um deles que era tão pessimista que ele olhava no espelho e começava a chorar. Do tanto que ele se achava terrível. Pessimista, como eles são gêmeos. O aniversário no mesmo dia. Para o pessimista que se identificava com ela comprou uma bicicleta azul. Quando o pessimista acordou, olhou para a bicicleta e começou a chorar. Meu Deus, eu detesto azul. Como que eu vou andar nessa bicicleta aqui na fazenda? Eu posso cair, torcer o pé, quebrar um braço, a perna, quebrar o pescoço, ficar tetraplégico. Você conhece gente assim? Conhece gente assim? Vai no médico, o médico fala: você não tem nada, esse médico não presta, né? Não passa um remédio. Ah, miséria, você não tem nada, véio. Quer achar o que eu não tenho? O cara vai dizer: eu vou morrer com essa bicicleta. Para o otimista, sabe o que ela fez? De propósito, ela pegou uma caixa e encheu de esterco de cavalo lá no quintal da fazenda. Isso aqui, sabe o que é esterco, né? Estrume. Aí ela pegou e pôs no pé da cama. Quando o otimista acordou, olhou, ele: uhul! Ganhei uma égua! Como é que você vê a vida? Tem gente que só dá ouvidos a pessimistas. Eu sou filho de Deus. Pastor, vou sair fazendo loucura? Então não. É tempo de prudência, ninguém é louco. Mas eu preciso semear na minha terra. Eu preciso acreditar. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, as bênçãos te. Está estressado com o quê? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Qual o segredo? Acabei de falar, obedeça a voz de Deus. Toma decisão precipitada, no tranquilo, não transija com os absolutos de Deus, não se venda, não troque valores por dinheiro, permaneça tranquilo, semeando no seu jeito, vivendo e obedecendo a voz de Deus, as bênçãos te seguirão. Tem gente que não quer trabalhar e quer vencer. Ninguém nunca jamais morreu afogado no seu próprio suor. É a crise que gera heróis. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos disse: ainda não houve nenhum homem na nossa história que tenha levado uma vida de facilidades, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Eu preciso semear. Um cara comprou uma fazenda, mandou todos os funcionários da fazenda embora, deixou um peão, era o peão que trabalhava na fazenda há 20 anos. O dono da fazenda chamou o peão e falou: você está aqui há 20 anos, eu sou o novo dono da fazenda, eu preciso te perguntar, essa terra dá arroz? Ele falou: não dá não, senhor. Essa terra dá feijão? Não dá não, senhor. Essa terra dá soja? Não dá não, senhor. Assim, mandioca? Também não dá não, senhor. O dono da fazenda falou: gente, quer dizer que qualquer coisa que eu plantar não dá nada? Ele falou: plantando, aí é outra história. Mas se não plantar, ela não vai dando assim não. Não ore por uma semente que você não plantou. Está na hora da crise, eu preciso trabalhar, eu preciso semear, eu preciso investir, eu preciso acreditar. O que fazer em tempo de crise? Pare de murmurar e trabalhe. Semeie, cave poços,
Deus disse: Isaac, cave poços. Não só desentulhe, mas cave poços. O texto que eu li diz que ele achou um poço de água viva. Quem está no deserto, deixa eu te explicar. A maioria dos poços, eles faziam a contenção de água da chuva, água talvez de alguns ribeiros que se secavam, mas ele permanecia no poço. Agora, quem tinha um poço de água viva, quer dizer, aquela cisterna brota no deserto. Pô, o cara tem um poço que brota água no deserto. Vamos, querido? Em terra de cego, quem tem um olho, companheiro? É rei. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deus mandou ele semear. Mandou ou não mandou? Os inimigos roubaram os poços dele. Você sabia? Ele cavava um poço, alguém roubava. Ele cavava um poço, alguém roubava. Aí o texto que eu li diz assim, que ele achou um poço de águas viva. Peraí. Aí Deus disse: já que você tem água viva, constante, semeie. Isaac semeou? Semeou. Aí a semente deu 100 por um. Isaac sozinho consegue colher? Isaac sozinho consegue colher? Quem colheu para ele? A galera que tinha roubado os outros poços. Está na Bíblia. Aí Isaac foi entender por que Deus não fez ele tomar os poços de volta. Aquele pessoal que roubou o poço, ficou com o poço. Foram morar perto de Isaac. Está escrito: aqueles que roubaram os poços de Isaac tornaram-se funcionários de Isaac. E a Bíblia diz que eles agora não só trabalhavam na colheita do que Isaac plantou, como pagavam impostos para Isaac. Estou te falando, querido, no momento da crise, quando todo mundo quer passar perna em você, querendo te atrapalhar, arrumar confusão, lá na sua empresa, lá não sei onde é que é, descansa. Pelo amor de Deus, descansa o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas, e aqueles que te prejudicaram vão ter que te servir. Não são seus inimigos, eles vão somar com você, porque o seu poço não será normal, será um poço que jorra águas vivas, 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 vivas. Por que Deus mandou Isaac cavar poço? Aí alguém roubava, ele cavava de novo, ele se tornou especialista no que faz. Você não conhece um médico, um clínico geral famoso. Você tem que especializar em alguma coisa. E Deus fez Isaac especializar em cavar poços. Ele começou a cavar, cavou 7. Ele se especializou no que fazia. Ele estava à procura de um milagre, mas ele está pronto a suar a camisa. Ele quer ser próspero, mas ele não está deitado de pra poar. Ele vai à luta, ele se especializa no que faz. Tem gente que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Está todo mundo no deserto reclamando, e o texto é claro, é no deserto, roubou poço, poço entulhado, não tem água, e está escrito, Isaac ficou riquíssimo. O problema não é os olhos na crise, é tirar os olhos de Deus, aí tu afunda. Se você fizer tudo isso, espere o extraordinário de Deus. Isaac colheu 100 por 1, na seca. Olha o que o texto diz: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Eu profetizo que você vai enriquecer, prosperar e ficar riquíssimo. Tornou-se próspero, um próspero empresário rural. Qual a razão? O verso 12 diz: porque o Senhor o abençoava. Só que Isaac não era apenas um homem próspero. A Bíblia diz que cada poço que ele abria, ele levantava um altar. Ele combinava trabalho com devocional. Ele nunca tirou Deus da sua vida profissional. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. Isaac experimentou o milagre de Deus na crise, só que ele não prosperou na passividade. E aqui eu termino te dizendo: ele cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele trabalhou, ele foi um empreendedor. Sabe, é hora da gente parar de falar em crise, arregaçar as mangas. É hora de parar de reclamar e começar a trabalhar, semear, investir e acreditar que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Olha o que Isaac enfrentou. Verso 14, a inveja dos filisteus. Verso 16, a rejeição do rei Abimeleque. Abimeleque viu que Isaac estava tão rico que falou: não, você vai sair daqui, você some daqui, porque você está maior do que nós. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Tem muita gente que quer ver você bem. Agora, quando você cresce, quando você prospera e o cara não consegue, ele apavora, ele desespera. Então descansa o seu coração. Aí teve contenda dos pastores de Gerar com os pastores de Isaac.
As pessoas normalmente não se alegram quando a gente prospera. Rejeição, inveja e outras coisas mais. Isaac saiu da terra dos filisteus, foi para o vale de Gerar, depois para Reobote, depois para Berseba. Só que onde ele vai? Ele cava poços, ele quer água no deserto. Berseba antes era um deserto, depois se transformou numa grande e poderosa cidade. Porque onde Isaac chega, ele transforma crise em oportunidade, adversidade em milagre. Deixa eu lhe dizer, eu estava tomando um café ali na cantina, ou lanchonete, não sei como é que você chama. Pensa num café gostoso. Que é isso? Viu que eu estou pregando mais animado? A mensagem é nova, mas eu estou assim, pensando num cafezinho bom, que animou o varão, café bom. Eu estava pensando esses dias, um garoto chegou em casa e disse: mãe, estou numa crise terrível, vou desistir de tudo. Ele disse: meu filho, a crise é igual para todos. Nós reagimos de maneira diferente. Algumas pessoas tornam-se heróis ou alcançam sucesso justamente na crise. Bill Gates foi mandado embora da empresa onde trabalhava, porque o dono diz: você é muito burro. Bill Gates. O cara ficou milionário. Beethoven teve que ser alfabetizado pela mãe. Como ele tinha um problema de audição, com licença, o maior compositor do mundo era surdo, a professora não entendeu. Falou: esse menino é burro, só vai ter que alfabetizar ele em casa. É Beethoven. Thomas Edison foi expulso também por algumas razões. Um menino sem criatividade, Thomas Edison, sem criatividade. Aí a mãe foi falando para o rapaz: olha, a crise é igual para todos, a gente reage do jeito que a gente, é uma decisão própria. Aí sabe o que a mãe fez? Chamou o garoto e disse: vamos lá na cozinha. A mãe pegou 3 panelas, colocou água nas 3 e pôs para ferver. Em uma panela ela pôs um ovo, na outra ela pôs uma cenoura, na outra ela pôs café, pó de café. A água ferveu, 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 ferveu. Daí a pouco a mãe disse: vamos retirar o ovo. Ele está no fervor da crise, e a panela ali é um crisol, não é? Ele se enrijeceu, ele ficou firme, forte. A cenoura amoleceu. Se deixar o ovo mais tempo na crise, ele se arrebenta, estoura, se acaba. A cenoura vai derreter. Agora perceba, filho, o café, foi ele quem transformou a água. Ele pega a crise e transforma ela. Depende de você. Ei, Igreja Batista Evangélica de Brasília, nesse tempo áureo onde só se fala em crise, quem é você? Um ovo, sabe que resiste tudo, enfrenta tudo, só que você não suporta mais. Quando você vê, arrebentou. Uma cenoura que se deixa, sabe, até destruir, até derreter, até acabar. A crise te assola. Ou nós vamos pegar esta crise e transformá-la numa oportunidade. Nós vamos gerar vida, nós vamos transformar. Se você está no deserto, eu quero lhe dizer: ouça a voz de Deus, siga a direção de Deus, semeie no deserto. Se você estiver vivendo num lugar seco, reabra os poços antigos, busque as fontes da graça de Deus, tire entulho dos poços, não deixe o seu coração azedar. O deserto vai florescer. Se o chão está duro, regue com a semente, regue essa semente com as suas lágrimas e prepare-se para uma colheita extraordinária. Uma senhora estava vivendo uma crise muito grande, e a crise dela era financeira, e Deus foi deixando, até para ela ter algumas experiências. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. E a crise dela estava terrível.
Aí ela, mudando de frequência lá nas rádios, ouviu um programa de solidariedade. Senhoras e senhores e tal, vamos aqui ser generoso com as pessoas e tal. Agora são 8h37 e tal. E ela ouvindo, o Espírito Santo falou para ela: liga aí, e fala que você está precisando. Ela foi para a Bíblia: Senhor, nunca vi um justo mendigar o pão. Não é mendigar não, deixa eu te dar uma experiência. Ela, tá bom. Quando ela ligou na rádio para participar do quadro de solidariedade, e ela é uma serva de Deus, quando ela ligou na rádio, entrou ao vivo. Ela: alô, o locutor, a senhora está ao vivo? Pode falar o que a senhora está precisando. Ela disse, serva de Deus, uma senhora muito simples: olha, eu estava aqui em casa, o Espírito Santo me mandou ligar aí. O locutor: como é que é? A rádio não era evangélica. Deus mandou ligar aí, que alguém vai me ajudar, eu estou precisando de comida mesmo, que o negócio aqui em casa está tenso. Aí eu estava orando, o Espírito Santo falou: pode ligar, que vai dar certo, você vai ser abençoado. Então eu estou ligando. Aí o cara fez aquele apelo, do outro lado alguém ligou. Aí falou, ao vivo, falou: fala para ela que eu estou fazendo uma compra razoável, vai dar para uns 3 meses, estou mandando na casa dela. O cara que mandou era um bruxo satanista. Ele chamou 2 funcionários e disse: faça uma compra de R$600. Comprem tudo do bom e do melhor, coloque na nossa Kombi e vai entregar para ela. Olha a orientação do bruxo. Ele falou assim: conheça esse povinho tal dos crentes. Ela vai ajoelhar, ela vai chorar, ela vai falar uma língua lá que vocês não entendem. Aí ela vai levantar, vai enxugar as lágrimas, vai receber as compras. E ela vai perguntar assim: quem foi que mandou? Porque todo crente é curioso. Se é mulher, então acabou. Ela não vai deixar vocês embora sem saber. É para vocês 2 falarem. Não esquece não, senão vai rolar a cabeça. É para falar para ela assim: foi o diabo que mandou entregar para si. Vamos desmascarar hoje essa senhora e esse Deus dela. Chegaram com a Kombi, desceram as coisas. O que ela fez? Ajoelhou, chorou, falou uma língua que eles não entendiam, agradeceu a Deus, pôs eles para dentro, fez café, fez biscoitinho frito e não perguntava nada. Eles levantaram, entrou na Kombi para ir embora. Um falou para o outro: vai rolar a cabeça, o chefe vai mandar embora. Ela não perguntou. Aí eles vão voltar. Aí voltou, bateu na porta. Quando abriu, você sabe como é que é crente: gente, vocês trouxeram mais? Não. A pergunta que nós queríamos não era essa não. A senhora ganhou R$600 em compra. Para quem não tinha nada, me ganha R$600 em compra. A senhora não quer saber quem mandou? Ela deu um sorriso e disse: meus filhos, eu quero saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus está no controle. Quando Deus manda, até o diabo obedece. O seu Deus está no controle dessa crise. O seu Deus está no controle do seu casamento. O seu Deus está no controle da sua conta corrente. Ele está no controle do seu cartão de crédito. Se você perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. Se você perdeu o controle da sua vida sentimental, o dono do amor está no controle. Ele vai trazer a solução, vai trazer a resposta. Prepare-se. 2015 não é ano de crise, é ano de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Meu Deus. Ah, meu Deus, coisa linda. Se eu falar assim agora: quem está em crise aí? Vem cá, vem todo mundo. Tem gente que vai lá no Palácio do Planalto buscar gente para trazer para cá. Está todo mundo em crise. O país está em crise.
a palavra de ordem. Talvez seja por isso que Deus colocou isso no meu coração, que a gente não pode aceitar passivamente isso. Passou a crise, não vai bater na minha porta? Lógico. Qual a primeira verdade que eu te disse sobre a crise? Elas são inevitáveis. Eu digo como aquele homem lá do meu estado: o medo bateu a porta, a fé foi atender, não havia ninguém. Eu quero fazer uma oração especial para você que precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus. Porque eu posso cavar o poço, só que eu posso cavar profundo e não sair água. Você tem noção da loucura que é isso? O cara cava no deserto e brota água viva. Olha, ele não adivinhou, foi Deus quem mostrou para ele. Foi um milagre de Deus. Porque no deserto você pode cavar, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei que você tem o seu esforço, só que tem hora que não adianta a gente tirar a pedra, a gente precisa que Deus tire o Lázaro. Tem hora que não adianta só você buscar o vaso, Deus tem que entrar na casa da gente para multiplicar o azeite, senão não adianta você ter vaso, aquele tanto de vaso, e se o azeite não multiplicar? Se você entrou aqui hoje e precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus numa causa impossível, eu quero hoje pedir ao dono do ouro e da prata. Você sabe por que a terra, a Bíblia diz que lá no céu o chão é de ouro? É Deus dizendo: aqui isso tem tanto valor que a gente pisa. Tudo bem, ele é dono do ouro e da prata, mas isso para ele é insignificante. Deus está mais preocupado com você e o que você vai aprender na crise do que com, sabe, as preocupações que você está vivendo. Tem gente aqui que está ansioso, está ansiosa, e você tem razão, somos humanos. Somos humanos. Mas Deus pode intervir nisso aí que você está vivendo. E eu queria convidar aqui à frente pessoas que estão precisando de uma intervenção sobrenatural. Sabe assim, você está precisando de um milagre que se Deus não fizesse, eu queria que você viesse aqui. Porque sabe, você que está ansioso, está com medo e tem se preocupado com esse momento de crise e quer uma oração especial. Enquanto você chega, o pessoal vai cantar um refrão bonito aqui, ó. Colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Ele ouve e responde. E o quê? Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Vamos orar. Eu queria que você orasse com alguém que está do seu lado. Queria que você ajudasse, intercedendo por alguém, se aproximando por alguém para orar. Tem gente precisando de uma oração especial por uma crise no relacionamento, uma crise nas finanças, uma crise com os filhos. Eu não sei em qual área, eu só sei que vai jorrar água desse poço. Eu sei, em nome de Jesus. Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus Cristo nós oramos. Pai, a minha fé hoje está firmada na rocha. Pai, eu tenho tanta convicção de que o Senhor vai fazer um milagre na vida dos teus filhos, que eu preguei esta mensagem como se fosse a última da minha vida, mas com a certeza de que na Igreja Batista Evangélica de Brasília vamos ouvir testemunhos de milagre em meio à crise. A água vai jorrar no meio do deserto. Ó Deus, tem gente que vai vender como nunca. Ó Deus, tem gente que vai pagar as contas no meio da tempestade. Tem gente que vai andar sobre as águas. Tem gente que vai ver os filhos salvos, o casamento restaurado. Ó Deus, o céu não está em crise. O céu não está em crise. Nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. O Senhor é o Deus de milagre. Ó Senhor, relembramos as tuas promessas. Ajuda-nos. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar, vai dar. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Aleluia! Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu, já deu. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Isso. Já deu tudo certo. Aleluia! Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Olha para essa pessoa que está do teu lado com fé. Diga assim, ó, já deu tudo certo. Pergunta para ele assim, você crê? Aleluia. Ele fala, sei não. Põe a mão na cabeça dele que eu vou orar de novo. Já deu tudo certo, querido. Para que o seu amanhã seja uma bênção de vitória, você tem que determinar no teu hoje que hoje você crê, que hoje o teu coração se deleita, porque hoje você já decreta que já deu tudo certo. Ainda que a circunstância diga o contrário, você está olhando para o teu hoje e está dizendo, já deu tudo certo em nome de Jesus. Pastor, mas você sabe da minha causa. Eu realmente não sei da tua causa, mas eu sei de um Deus grande e poderoso, que essa causa tua que você chama de grande, Ele diz assim, isso aí para mim não é nada. Sou eu Deus para fazer, para realizar e fazer você se regozijar na vitória que eu entrego na tua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Diga, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. E como fé neste lugar, no meu coração, saio daqui hoje profetizando que hoje já deu tudo certo, porque amanhã a vitória de Deus está batendo na minha porta. Você pode aplaudir ao Senhor? Vai bater a tua porta, irmão, em nome de Jesus. Dá um abraço em 3 irmãos e fala de novo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Lágrima agora só de alegria. Lágrimas só de alegria. Isso. Já deu. Já deu tudo certo. Isso. Vai voltando pro seu lugar. Nós já vamos encerrar. Já deu tudo certo. Sim. Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo. Aplauda ao rei, aplauda ao rei, aplauda ao rei.